pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Pink Crochê. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu fiz esse vestidinho em crochê para a boneca Barbie. E para a nossa lista de materiais nós vamos precisar da linha Anne, a tex é 295, o número desta cor é 6029. Vamos precisar de uma agulha para crochê na numeração 1,75 milímetros. Vamos precisar de uma agulha para a costura da nossa peça. Eu sempre utilizo a agulha para fazer ponto cruz. Vamos precisar de uma tesoura. O fecho, ele é inteiramente opcional, mas eu sempre sugiro colchete de pressão. E para essa peça, vamos precisar de 2 colchetes de pressão. Eu inicio o meu trabalho prendendo a minha linha na agulha. E agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Começo contando 1, 2, 3, venho na 4ª correntinha e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, segundo ponto alto. No próximo ponto de base, terceiro ponto alto. No último ponto de base, 5 pontos altos neste mesmo ponto. Um ponto alto. Aproveito aqui neste segundo ponto alto, já passo a pontinha da minha linha para cá. No mesmo ponto de base, terceiro ponto alto. No mesmo ponto de base, 4º ponto alto. No mesmo ponto de base, 5º ponto alto. Sigo com pontos altos. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, segundo ponto alto. No próximo ponto de base, terceiro ponto alto. No próximo ponto de base, 4º ponto alto. Uma correntinha, aperto bem e corto a minha linha. Agora, nós vamos fazer o segundo bojo. Esse é o primeiro bojo e vamos fazer o segundo bojo da mesma forma que fizemos esse aqui. Segundo bojo finalizado. Agora, nós vamos colocar um pedacinho de linha na nossa agulha, porque nós vamos fazer uma costura. Então, nós vamos fazer assim, olha, vamos virar para esse lado aqui, que é o lado do avesso. E aqui também, nós vamos virar para o lado do avesso, deixando desta forma, a pontinha da linha para cá, para baixo, e essa aqui é a pontinha da linha para cima, ok? E aqui nós temos, então, o avesso do nosso trabalho. Então, nós vamos pegar aqui, vamos unir desta forma, e nós vamos fazer um pontinho no meio da nossa peça. Então, nós vamos pegar por base essa parte aqui, olha, tá? Então, para que fique mais certinho, eu faço assim, olha. Venho aqui primeiro e pego nas 2 alcinhas, tá? Aqui nesse meio. Agora, eu venho aqui, procuro aqui, olha, esse meio, pego também nas 2 alcinhas, tá? Na mesma direção, ok? E agora, então, vamos fazer apenas um pontinho, passando a linha desta forma.
aqui a gente novamente coloca a agulha aqui, ó, para que a gente possa fazer um ponto bem firme. Passo a agulha aqui por dentro, aperto bem, venho aqui nessa outra pontinha e faço um nozinho apertando bem, e agora faço o meu segundo nozinho apertando bem. Vou pegar essas pontinhas de linha, aqui eu corto, né? Agora, nós vamos pegar essas pontinhas de linha e vamos esconder aqui pelo lado do avesso. Também vamos fazer isso com as outras pontinhas de linha. Eu já fiz com as outras pontinhas de linha do início do meu trabalho, ok? Então, como que a gente faz aqui? A gente vai pegar um pontinho qualquer, passa aqui por dentro, desta forma, só para esconder mesmo essa pontinha de linha, por dentro de um pontinho qualquer. Vamos fazer isso com as duas pontas e depois nós vamos arrematar essa sobra de ponta de linha. Olha aqui, eu já posso arrematar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui está o primeiro e o segundo bojo já finalizado e costurado. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho desta forma e vamos prender a nossa linha novamente com a nossa agulha de crochê. Vamos prender neste primeiro ponto aqui. Então, eu venho, vou fazer um nozinho aqui desta forma aqui, ó, na minha agulha, prendendo. Agora, eu passo aqui neste primeiro ponto. E começo aqui fazendo duas correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, iniciando aqui esta nossa segunda carreira, ok? Considerando que a primeira carreira foi a carreira do bojo, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Então, aqui, a nossa segunda carreira, primeiro ponto baixo, venho no próximo ponto de base e faço o meu segundo ponto baixo, no próximo ponto de base, terceiro ponto baixo, no próximo ponto de base, quarto ponto baixo, e no próximo ponto de base, quinto ponto baixo, terminando os meus pontos baixos nesse ponto de base aqui, ok? Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixíssimos. Então, eu venho no próximo ponto de base, ainda nessa parte aqui do bojo, e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no meio, onde eu fiz aquela união entre um bojo e o outro. Venho aqui, olha, essa parte aqui é uma parte um pouquinho mais complicada, porque nós fizemos um nozinho. Então, é só vir aqui assim, ó, e fazer um ponto baixíssimo. Agora, já que nesse segundo bojo, no primeiro ponto de base, o terceiro ponto baixíssimo. Então, aqui temos 1, 2, 3 pontos baixíssimos, ok? Vamos seguir aqui agora com ponto baixo. Vou pegar essa pontinha de linha, já passo aqui para esconder. Então, um ponto baixo. Vamos colocar um ponto baixo para cada ponto de base, ok? Vamos seguir contando. Esse aqui é o meu segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. Quinto ponto baixo, terminando aqui esta nossa segunda carreira. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer uma lateral aqui.
Nesta primeira lateral, nós vamos iniciar fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço o segundo ponto alto. Aqui, nós temos um ponto alto deitado, tá vendo? Na carreira anterior. Então, aqui eu fiz um ponto alto. Nessa base aqui, eu faço meu segundo ponto alto. Na contagem geral, eu tenho 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos seguir contando. No próximo ponto de base, quarto ponto alto. No próximo ponto de base, quinto ponto alto. No próximo ponto de base, sexto ponto alto. Terminando aqui esta minha primeira carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha segunda carreira fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, e sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Nesta segunda carreira, também vamos fazer 6 pontos altos. Já fiz 4, vamos seguir contando. 5 e 6 pontos altos, finalizando a minha segunda carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à terceira carreira fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base, totalizando, nesta nossa terceira carreira, 6 pontos altos. Já fiz 4, vamos seguir contando. 5, 6 pontos altos, finalizando aqui a minha terceira carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha quarta carreira fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, e sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base, até completar 6 pontos altos. Já fizemos 4, vamos seguir contando. 5 e 6 pontos altos. Uma correntinha e corto a minha linha. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, que no caso será a nossa segunda lateral. Então, essa é a primeira lateral. Agora, vamos fazer aqui a nossa segunda lateral. Inicio a primeira carreira da minha segunda lateral fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, o segundo ponto alto. No próximo ponto de base, o terceiro ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou aproveitar e vou prender essa pontinha de linha aqui. Então, eu venho aqui, já fiz 3 pontos altos. No próximo ponto de base, faço o meu quarto ponto alto. No próximo ponto de base, quinto ponto alto. E no próximo ponto de base, sexto ponto alto. Finalizando aqui esta minha primeira carreira nesta minha segunda lateral. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à segunda carreira da minha segunda lateral, fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, e sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu já fiz 3, 4, 5 e 6 pontos altos, finalizando aqui a minha segunda carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha terceira carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Sigo colocando
um ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira. Aqui, nós já fizemos 4 pontos altos, 5 e 6 pontos altos, finalizando aqui a nossa terceira carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha quarta carreira da minha segunda lateral, fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base, até chegar ao final da carreira. Aqui, já fiz 4 pontos altos, vamos seguir contando. 5 e 6 pontos altos. Uma correntinha, aperto bem e corto a minha linha. Faço mais um nozinho. Depois, vocês vão arrematar todas essas pontinhas de linha da mesma forma, sempre procurando aqui, ó, um pontinho qualquer e passa a linha aqui por dentro, ok? Então, assim, eu vou arrematar as minhas pontinhas de linha aqui, vocês façam de vocês aí também, porque se a gente arrematar essas pontinhas aqui, fica melhor a visualização depois, porque a nossa peça ela vai crescer, aí fica mais fácil, tá? Então, eu vou terminar de arrematar as minhas aqui e já volto. Eu já terminei de arrematar todas as pontinhas de linha que eu tinha aqui pelo lado do avesso, agora nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer assim. Nesta lateral, fizemos 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Aqui, olha, eu venho onde eu termino as carreiras da lateral e prendo a minha linha aqui. Então, eu vou fazer assim, eu faço um nozinho aqui na minha linha, venho aqui, passo desta forma, inicio aqui. Vamos fazer a nossa alça, iniciando aqui a nossa primeira carreira. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Venho aqui no próximo ponto de base e vou fazer o segundo ponto alto. Terminando aqui a primeira carreira, eu viro o meu trabalho. Vamos fazer a segunda carreira com 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, no próximo ponto de base, segundo ponto alto. Viro o meu trabalho, terceira carreira, 3 correntinhas, que já equivale a um ponto alto, no próximo ponto de base, segundo ponto alto. Viro o meu trabalho, quarta carreira, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, no próximo ponto de base, segundo ponto alto. Viro o meu trabalho. Quinta carreira, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, no próximo ponto de base, segundo ponto alto. Viro o meu trabalho. Sexta carreira, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, no próximo ponto de base, segundo ponto alto. Viro o meu trabalho. Sétima carreira, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, no próximo ponto de base, um ponto alto. Viro o meu trabalho. Oitava carreira, faço 1, 2, 3 correntinhas, no próximo ponto de base, um ponto alto. Agora, nós temos a opção de arrematar e costurar aqui do outro lado, ou então fazer desta forma que eu vou fazer aqui, olha. Podemos fazer assim também. Venho pra cá. Aí, eu conto 1, 2, 3, 4 carreiras desta lateral. Aqui termina, né? Então, eu tenho o primeiro e o segundo ponto.
Então, eu venho aqui neste primeiro ponto e faço aqui um ponto baixíssimo. Pego aqui na minha alça, no próximo ponto. Venho aqui no segundo ponto de base, que é esse aqui. E faço o meu segundo ponto baixíssimo. Aperto bem, puxo aqui a minha linha. Caso você ache que assim fica difícil, é só você cortar a linha. Quando terminar a alça, aí você faz 2 pontinhos aqui, ok? Eu vou fazer dessa forma aqui, porque eu não acho que fique tão difícil assim, porque eu já tenho uma certa prática. Mas quem tá iniciando, pode ser que se confunda, então faça o pontinho que dá certo da mesma forma. Quem estiver fazendo assim, agora vai vir aqui no próximo ponto, ó, vem aqui, ó, nesse próximo pontinho aqui e puxa a linha. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai esconder essa pontinha de linha aqui por dentro de um pontinho qualquer. Então, é só vir aqui, procurar aqui um pontinho e vai passar ela fazendo um nó. Aqui, tem que fazer um nozinho porque até agora nós não fizemos nó nenhum. Só passamos a linha, né? Então, tem que fazer um nozinho para poder prender bem. Agora, vem aqui, ó. Passa ela aqui por dentro, aperta bem. Aí, faz um nozinho aqui, apertando bem. E continua aqui, escondendo essa pontinha de linha por dentro de um ponto qualquer. Vai passando ela, se quiser fazer mais um nozinho também, pode fazer, ok? Aí, aqui agora é só arrematar. Aqui, nessa pontinha de linha, mesma coisa. Vamos esconder aqui. Eu vou fazer mais um nozinho. Deixo bem próximo ao meu trabalho. E aqui agora eu vou só passar, ok? Agora, então, eu corto essa pontinha de linha. E desta forma, o nosso bojo, no caso top, né? Um topzinho já se formou. Caso você queira apenas um top, ele já está pronto. Aí, como o top não... Se você deixar assim, ele não vai ter continuação, você vai ver que aqui ele vai ficar um pouquinho assim desnivelado. Aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer mais um pontinho aqui, ó. Pega aqui e aqui, de um lado e do outro, e faz um pontinho. Isso apenas para quem quiser apenas esse top, ok? Bom, nós não vamos fazer apenas o top, então nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Então, eu vou virar o meu trabalho neste sentido aqui. Eu estou com o direito do trabalho voltado para mim e eu vou prender a minha linha neste primeiro ponto de base aqui. Então, eu prendo, fazendo um nozinho na agulha, passo aqui por dentro e faço 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto.
nesta primeira carreira, vamos seguir aqui com pontos altos e vamos contando. Aqui, eu faço o segundo ponto alto desta forma aqui, ó. O primeiro, as 3 correntinhas aqui, e o segundo ponto alto aqui, ainda naquele ponto atravessado, naquele ponto alto atravessado, tá? Agora, vamos seguir aqui normalmente. Olha, 3 pontos altos, venho aqui. Quarto ponto alto, venho aqui. Quinto ponto alto. Vamos seguir aqui contando, tá? 6. E aqui, 7. 7 pontos altos, onde nós temos a lateral. Então, aqui eu coloquei as 3 correntinhas aqui no primeiro ponto, e aqui onde eu tenho o ponto atravessado, eu coloquei um ponto alto. Depois aqui, ó, eu coloquei um ponto alto aqui. Aqui eu tenho o ponto alto da carreira anterior atravessado, coloquei apenas um ponto. Já passei para esse ponto alto deitado, coloquei um ponto. Aqui eu coloquei um ponto e aqui coloquei um. Então, fico com esse total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vamos seguir aqui colocando um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui, 8. 9. 10, 11, 12 e 13 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. Aqui eu tenho 1, 2 pontos de base desse lado do bojo, tá? E aqui eu tenho 1, 2 também. Então, eu vou pular 1, 2 desse lado, 3 e 4. Venho aqui, desse lado aqui, e faço um ponto alto. Vamos seguir com pontos altos até o final da nossa carreira. Então, aqui, olha, eu fiz 2 pontos altos. 3, 4, 5 e 6 pontos altos nesta parte aqui, onde nós temos esse bojo. Agora, nessa lateral aqui, ó, que começa aqui, nós vamos fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conforme nós fizemos aqui, tá? Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Nesta nossa primeira carreira, nós ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos, 2 correntinhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos altos, ok? Agora, eu vou virar o meu trabalho. Eu dou início à minha segunda carreira fazendo 1, 2,
3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base, até completar 5 pontos altos. Já fiz 4, 5 pontos altos. No próximo ponto de base, uma diminuição em ponto alto. Vamos seguir aqui com pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base, mas vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Dentro deste intervalo, um ponto alto. Então, aqui, nós totalizamos 7 pontos altos. Vamos seguir aqui, colocando mais 6 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos nesta parte aqui. Então, totalizamos aqui, depois desta diminuição em ponto alto, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos, ok? No próximo ponto de base, uma diminuição em ponto alto. E vamos seguir com pontos altos até o final da carreira. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, terminando aqui a nossa segunda carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha terceira carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base, até completar 5 pontos altos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base até completar 13 pontos altos. Já fiz o primeiro, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Vamos seguir com pontos altos até o final da carreira. 1, 2, 3, 4, abre o trabalho para que você possa localizar o último ponto, e aqui então 5 pontos altos, finalizando aqui a nossa terceira carreira. Agora, eu viro o meu trabalho. Eu dou início à minha quarta carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto.
Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base até completar 5 pontos altos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base até completar 15 pontos altos. Vamos seguir contando. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Vamos seguir com um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final da nossa carreira. Já fiz 2 pontos altos, vamos seguir contando. 3, 4, 5 pontos altos, terminando aqui a nossa 4ª carreira. Agora, eu viro o meu trabalho. Na 5ª carreira, nós vamos trabalhar com uma sequência, então, vamos começar aqui com 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, volto neste mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Desta forma, eu inicio a minha 5ª carreira com um aumento em ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Terminando esta sequência, eu começo novamente com um aumento em ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Terminando a sequência, eu começo novamente com um aumento em ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto, ok? Vamos seguindo desta forma até o final da nossa carreira. 5ª carreira finalizada. Eu termino a minha carreira com um aumento em ponto alto. Agora, eu viro o meu trabalho. Dou início à minha 6ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. E nesta nossa 6ª carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos ao final da nossa carreira. 6ª carreira finalizada com 44 pontos baixos. Agora, eu viro o meu trabalho. Agora, vamos iniciar a saia da nossa peça, então, vamos zerar o nosso número de carreiras e começar a contar as carreiras novamente, ok? Então, eu começo aqui a primeira carreira da minha saia fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, volto neste mesmo ponto de base, segundo ponto alto, volto neste mesmo ponto de base, terceiro ponto alto. Vou pular 1, 2, 2 pontos de base, venho no terceiro ponto de base e faço um ponto baixo. Pulo 2 pontos de base, 1, 2, venho no terceiro,
dentro dele, faço 5 pontos altos. Então, aqui, eu já fiz 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Pulo 1, 2 pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Vou pular 1, 2 pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto alto no mesmo ponto de base, desculpa. Segundo ponto alto, no mesmo ponto de base, terceiro ponto alto, no mesmo ponto de base, quarto ponto alto, no mesmo ponto de base, 5 pontos altos. Então, quando eu faço 5 pontos altos no mesmo ponto de base, eu trabalhei aqui um ponto leque com 5 pontos altos, ok? Então, aqui, nós iniciamos com 3 pontos altos no mesmo ponto de base, um ponto baixo, aqui o ponto leque, o ponto baixo, o ponto leque. Lembrando que estamos pulando 2 pontos de base, tanto aqui antes do ponto baixo como depois do ponto baixo. Vamos seguindo com esta sequência, onde nós vamos fazer assim. Pulo 2 pontos de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Pulo 2 pontos de base, venho no próximo e faço um ponto leque com 5 pontos altos. Os 5 pontos altos são no mesmo ponto de base, ok? Então, aqui, olha, eu já fiz 4 pontos altos e aqui o quinto. Vamos seguir desta forma, com esta sequência, até o final da carreira. Então, aqui, terminei o meu ponto leque, pulo 2 pontos de base, faço um ponto baixo, pulo 2 pontos de base e vou fazer 5 pontos altos neste mesmo ponto de base. Vou intercalando assim até chegar aqui no final, sendo que quando chegarmos no final da nossa carreira, eu volto para terminar essa carreira junto com vocês, ok? Eu estou chegando ao final desta minha primeira carreira e eu vou terminar esta carreira junto com vocês. Aqui eu fiz o meu ponto leque com 5 pontos altos, pulei 2 pontos de base e fiz um ponto baixo. Agora, apenas aqui no final desta carreira, eu vou pular 1, 2, 3 pontos de base. Venho no quarto, que é o último, no quarto ponto de base e faço um ponto alto, volto neste mesmo ponto, segundo ponto alto, volto neste mesmo ponto e terceiro ponto alto. Então, nesta nossa primeira carreira, nós iniciamos com 3 pontos altos no mesmo ponto de base, depois fizemos o ponto leque com 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E no final, um ponto leque apenas com 3 pontos altos. Finalizando aqui essa nossa primeira carreira. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Dou início à minha segunda carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Venho aqui, na carreira anterior, eu tenho um ponto baixo. Então, eu venho aqui dentro desse ponto baixo e vou fazer um ponto leque com 5 pontos altos. Então, eu venho aqui e faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos.
Aqui na carreira anterior, eu tenho um ponto leque com 5 pontos altos. Então, eu venho no meio dele e faço um ponto baixo. Então, para isso, eu conto aqui, ó, o primeiro ponto alto, o segundo, venho no terceiro ponto alto desse leque da carreira anterior e faço um ponto baixo. Venho aqui dentro desse ponto baixo da carreira anterior e faço um ponto leque com 5 pontos altos. Aqui eu já fiz 3 pontos altos, 4 e 5, formando aqui o meu ponto leque, com 5 pontos altos. Venho aqui em cima desse ponto leque da carreira anterior, no meio dele, então eu pulo 1, 2, venho no terceiro ponto de base, onde é o meio desse ponto leque da carreira anterior, e faço um ponto baixo. Venho aqui no ponto baixo da carreira anterior e faço meu ponto leque com 5 pontos altos. Aqui eu fiz 3, 4 e 5 pontos altos, formando aqui o meu ponto leque. Venho aqui neste ponto leque da carreira anterior, nesse meio aqui eu vou fazer um ponto baixo, então eu pulo 1, 2 pontos de base, venho aqui no meio e faço um ponto baixo. Seguindo desta forma, eu vou até o final da minha carreira. Quando chegar aqui no final, eu volto para terminar essa carreira junto com vocês, ok? Eu estou chegando ao final desta minha segunda carreira. Aqui eu fiz um ponto baixo e aqui onde eu tenho ponto baixo na carreira anterior, eu vou fazer um ponto leque com 5 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4 e 5 pontos altos, formando o meu ponto leque. Agora, aqui na carreira anterior, eu tenho 3 pontos altos. Então, eu vou pular o primeiro, o segundo, venho no último ponto de base e faço um ponto baixo. Terminando aqui esta minha segunda carreira. Agora, eu viro o meu trabalho. Dou início à minha terceira carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Volto neste mesmo ponto de base, segundo ponto alto, volto neste mesmo ponto de base, terceiro ponto alto. Esses 3 pontos altos, eles ficam em cima do ponto baixo da carreira anterior, ok? Agora, eu tenho meu ponto leque na carreira anterior, então, eu pulo 1, 2, venho no terceiro ponto de base e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto leque com 5 pontos altos, aqui onde eu fiz o meu ponto, aqui, ó, esse aqui é o meu ponto baixo da carreira anterior. Então, eu faço 5 pontos altos, formando o meu ponto leque nessa nossa terceira carreira. Já fiz 4 e aqui 5. Formando aqui 1, 2, 3, 4, 5, o meu ponto leque em cima do ponto baixo. Vou seguir intercalando desta forma. Onde eu tenho o ponto leque na carreira anterior, eu faço um ponto baixo, pulo 2 pontos de base e faço ponto baixo. Onde eu tenho o ponto baixo na carreira anterior, eu faço o meu ponto leque com 5 pontos altos, ok? Vamos seguindo desta forma por toda a nossa carreira. Quando chegar no final da carreira, nós vamos fazer assim, olha. Aqui no final da carreira, nós temos um ponto leque, então, vamos fazer um ponto baixo. E aqui nós temos um ponto baixo. Então, vamos terminar a carreira com 3 pontos altos, um leque com 3 pontos altos, da mesma forma que começamos a carreira, ok? Terceira carreira finalizada, e eu terminei aqui a minha carreira com leque com 3 pontos altos.
Agora, eu vou virar o meu trabalho. Dou início à minha quarta carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Venho no ponto baixo da carreira anterior e vou fazer um ponto leque com 5 pontos altos. Aqui eu já fiz 3 pontos altos. Vamos seguir contando, 4 e 5 pontos altos. Aqui eu tenho um leque na carreira anterior, então eu conto 1, 2, venho no terceiro ponto de base e faço um ponto baixo. Nesta carreira, nós vamos seguir nesta quarta carreira com esta sequência. Vamos fazer um ponto leque com 5 pontos altos e um ponto baixo. Aqui eu faço o ponto baixo em cima desse ponto leque, aqui onde eu tenho o ponto baixo na carreira anterior, faço meu ponto leque com 5 pontos altos, pulo 2 pontos de base, aqui no meio desse leque da carreira anterior, um ponto leque com 5 pontos altos. Vamos seguindo assim até o final. Quando chegar aqui no final, nós vamos fazer aqui, nesse ponto baixo da carreira anterior, o ponto leque com 5 pontos altos e vamos pular 1, 2 e o último ponto de base, vamos fazer um ponto baixo, ok? Então, vamos seguindo aqui, fazendo a nossa quarta carreira. Quarta carreira finalizada e eu terminei a minha carreira com um ponto baixo. Agora, eu viro o meu trabalho. Dou início à minha quinta carreira fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, volto neste mesmo ponto de base. Segundo ponto alto, volto neste mesmo ponto de base. Terceiro ponto alto. Vou pular 2 pontos de base, 1, 2, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Onde eu tenho o ponto baixo na carreira anterior, vou fazer um ponto leque com 5 pontos altos. Já fiz 2, vamos seguir contando. 3, 4 e 5 pontos altos. Pulo 1, 2, venho no terceiro ponto de base e faço um ponto baixo. Vamos seguir nesta carreira com esta sequência. Um ponto leque com 5 pontos altos e um ponto baixo. Lembrando que o ponto leque nós vamos fazer em cima do ponto baixo e o ponto baixo em cima do ponto leque. Vamos seguindo assim, quando chegarmos aqui no final, onde nós temos esse ponto baixo na carreira anterior, vamos fazer 3 pontos altos, finalizando a carreira da mesma forma que começamos aqui. Então, o ponto leque no início e no final são com 3 pontos altos, ok? Vamos seguir, então, fazendo essa nossa quinta carreira e daqui a pouco eu volto. Quinta carreira finalizada e eu termino a carreira da mesma forma que comecei, com o ponto leque com 3 pontos altos. Agora, eu viro o meu trabalho. Dou início à minha sexta carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Venho aqui no ponto baixo da carreira anterior. Dentro dele, vou fazer um ponto leque com 5 pontos altos. Já fiz 3, vamos seguir contando. 4 e 5 pontos altos. Pulo 1, 2, venho no terceiro ponto de base e faço um ponto baixo. Então, nesta nossa sexta carreira, nós vamos seguir com esta sequência. Vamos fazer um ponto leque com 5 pontos altos e um ponto baixo. Quando chegar aqui no final, vamos terminar da mesma forma que começamos. Começamos com 2 pontos baixos,
Então, aqui, onde eu tenho o ponto leque com 3 pontos altos, no último ponto de base, eu faço um ponto baixo, ok? Então, vamos seguir aqui, fazendo essa nossa sexta carreira finalizada, e eu termino a minha carreira com um ponto baixo. Aí, eu faço uma correntinha, coloco a minha agulha na linha, corto um pedaço grande para que eu possa fazer a costura. Venho aqui é o lado do avesso da nossa peça. Então, eu vou fazer uma costura pelo lado direito da peça. Então, eu dobro desta forma, e agora sim eu estou com o lado direito do trabalho voltado para mim. Vou fazer uma costura apenas na parte da saia, então eu venho aqui e pego um pontinho de um lado e do outro lado na mesma direção, para que meu trabalho não fique torto. Vou fazendo essa costura apenas onde eu trabalhei com esse ponto fantasia. Vou sinalizar para vocês até onde eu vou fazer essa costura. Olha, eu sigo desta forma costurando, e o meu último pontinho eu vou fazer aqui, olha, onde eu tenho o ponto fantasia, olha, onde eu começo o ponto fantasia. Aqui, tá? Então, vamos costurando daqui de baixo até aqui em cima. Eu vou terminar essa minha costura aqui. Vocês façam a de vocês aí e eu já volto. Eu já finalizei a minha costura, conforme eu sinalizei para vocês, eu comecei costurando aqui até aqui. Prendi também aqui a parte de trás com 2 alfinetes, apenas para que vocês possam ver o ajuste perfeito desta roupinha. Para o fecho, eu sugiro colchete de pressão. Costure um aqui e um outro aqui, para que a peça possa ter esse ajuste, conforme vocês estão vendo aqui, através desses alfinetes. Na parte de trás, ela vai ficar desta forma, e na parte da frente, o nosso vestidinho em crochê para boneca Barbie vai ficar desta forma aqui. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!